Olá, boa noite, tudo bem? Aqui nós estamos na nossa live semanal. Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e nós estamos aqui novamente nesse encontro nosso de toda semana para discutir um pouco, falar um pouco sobre mobilidade integral. É muito importante a gente ter um canal, um lugar onde a gente possa discutir algumas coisas, né? Muitas vezes a gente, como profissional, se sente um pouco sozinho, né? E a internet nos possibilita isso, né? Nos dá essa chance de poder chegar bem perto de outro profissional com as mesmas necessidades, com os mesmos objetivos que a gente, né? Então é bem interessante que a gente tenha esse lugar. E nós, como projeto, né, o projeto Tecno Viver, que quer trazer essa discussão sobre a mobilidade dos nossos pacientes, é interessante que a gente tenha esse espaço e que aproveite esse espaço. A gente tem que aproveitar, né, esse lugar de fala que a gente tem, onde a gente pode discutir, onde a gente pode sugerir, né, mas de uma forma assim menos acadêmica, né, mais dia a dia mesmo. Essa nossa proposta aqui é trazer uma conversa mais dia a dia, uma conversa que vá agregar para você amanhã no seu trabalho poder fazer diferença, né? Então isso é que a gente está propondo esse novo olhar, né? Por isso que a gente chama não de mobilidade, mas de mobilidade integral, né? A nossa proposta é a tal da mobilidade integral. E é esse novo olhar, essa nova forma de ver o nosso paciente e o equipamento que a gente está pensando para ele, não é? Então, por conta disso, nós temos aqui esse nosso espaço e a gente vai aproveitar alguns minutinhos hoje para falar sobre mobilidade. Eu queria começar... Quando você tiver uma dúvida, qualquer coisa que você precise saber, ou pode colocar aí, dá para ver aqui a sua pergunta, então a gente vai respondendo na medida que a gente vai conversando, tá bom? Não deixa para depois. E se você por acaso está vendo o vídeo gravado, deixa aí nos comentários também, vai lá na nossa página, comenta, entre em contato de alguma forma, tá bom? Muito bem, então o que eu queria hoje contar para vocês, né? Compartilhar com vocês. Uma coisa que me aconteceu justamente essa semana, foi bem interessante. Como vocês devem saber, alguns sim, outros não, eu trabalho numa secretaria municipal que agrega serviços para a pessoa com deficiência, certo? Muito bem. Portanto, eu trabalho no serviço público. E isso é importante que fique bem claro. Por quê? Eu estava lá, tinha voltado de férias, estava lá passando pelo corredor e notei que tinha um fisioterapeuta, meu colega de departamento, tinha boa noite, Clarice. Lá estava o meu colega, estava também um outro colega fisioterapeuta também, mais da clínica de reabilitação, que é anexa ao nosso prédio, e uma criança num carrinho e a mãe. Bom, quando eu olhei aquele carrinho, é um carrinho que nós não temos no nosso hall de equipamentos, porque ele é um carrinho muito caro, né? É um carrinho muito caro. E eu, né, enchi o olho para cima do carrinho. Falei, esse eu não conheço, né? Só de catálogo. Nunca vi uma criança em cima dele, né? Até por causa da minha vivência ali no serviço público. Eu olhei aquilo e já parei, né? Falei, oi, tudo bem? O que vocês estão vendo aí e tal, né? O que está acontecendo? E aí o colega me explicou que a mãe queria renunciar a um pedido que ela tinha feito com a gente lá, de uma cadeira, porque tinha ganho esse carrinho. Bom,
E ele estava, o fisioterapeuta referência, né, que era o da clínica, estava lá, então, tirando a dúvida se estava de acordo, as adequações necessárias para a criança, tal, se estava tudo de acordo, se ela podia, né, com segurança, trocar o carrinho. Olá, Silvinha, trocar o carrinho da menininha por aquele que a gente havia pedido, por aquele que ela havia ganho. Muito bem. O que eu fiz, né? Eu entrei no assunto, fiquei por perto, vi que eles estavam, né? Aliás, não estava tendo uma sala, né, para ele poder atender. Aí eu falei: olha, você não quer ir lá na sala que eu estava usando, né? Posso ficar junto? Posso participar da conversa, né? E aí fomos todos para a sala lá e fomos lá xeretar no equipamento da criança. Por que eu estou falando isso, gente? Esse é o primeiro ponto que eu queria que assim ficou flagrante para mim, né? Eu podia ter ficado na minha, como muitas vezes lá atrás devo ter ficado, mas quando a gente vai vivendo um pouco mais essa situação, né? Vivendo um pouco mais dentro desse mundo da tecnologia, você vai vendo que não adianta você ter vergonha, não adianta você ter, assim, melindres, né? Você tem que ser muito claro com seus colegas. Cada um ali estava fazendo sua função. Um era o fisioterapeuta da criança, que é uma pessoa muito legal, mas ele também é muito claro, ele fala: olha, eu não sei, vim aqui para vocês verem. O meu colega de departamento está chegando no departamento também, está começando a aprender, né? E eu, né, que estou lá há 10 anos, a gente está nessa busca há 10 anos, então juntamos todo mundo, né? Três cabeças pensam melhor que uma. E esse devia ser sempre o nosso pensamento. Mas o que eu vejo, né? Que muitas vezes a gente nota que o fisioterapeuta, o profissional de reabilitação em si, tem muito medo de dizer: eu não sei, eu não conheço, eu vou procurar saber, né? Para os próprios pares. E isso não agrega, né? Isso não ajuda. Porque você acaba ficando lá atrás, você acaba ficando fora da coisa e não ganha nada com isso, né? Você continua não sabendo. Então, o que aconteceu ali, né? Aconteceu de uma forma muito gostosa, porque, na verdade, eu conheço, né, tanto o meu colega de departamento como esse outro físio da clínica, conheço há bastante tempo também. Então, a gente ali formou uma equipe que fomos fuçar e fomos conhecer. Ninguém conhecia o carrinho, só de ouvir falar, né? E então fomos fuçar, né? Sem aquele ranço acadêmico, aquele ranço do eu sei tudo, eu sou o senhor do saber, então a gente não pode abrir muito essa situação, né? E todo mundo ganhou ali, né? Ganhou o clínico por conhecer um pouco mais e entender melhor o que estava acontecendo com o equipamento do seu paciente, da sua paciente. Ganhou o que está entrando no departamento, porque pegou um pouquinho mais de experiência, sem medo de ter que não saber o que falar para a mãe e tal. E a mãe tudo observando ali, tá? Bom, tudo bem, essa foi a primeira parte, a primeira coisa que eu logo tirei para mim, né? Porque tudo que acontece, a gente tem que tirar alguma lição, né? E agora, inclusive, nesse trabalho do projeto, que eu estou mais voltada para compartilhar o conhecimento, eu estou mais atenta, né, ao que a gente pode aprender disso tudo. Isso é muito importante. A gente não pode perder tempo. Não é? Nossa profissão é um pouco ingrata. Eu sou, Silvinha, eu sou fisioterapeuta. Eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade e tenho cursos de
especialização de tecnologia assistiva, mas lato sensu, né? Não é especialidade, tá? Fiz curso, né, de adequação postural e a tecnologia assistiva, tá bom? Bom, mas então, o que eu estava falando, né? A nossa profissão, ela acaba sendo um pouco ingrata, porque a gente não consegue não conseguia até pouco tempo, né, ter contato fácil com profissionais que tivessem mais experiência e tal. E se você vai fazer um curso, os cursos são muito caros. Então, o que eu sempre vi na minha vida, desde o começo, desde a graduação praticamente, que existiam 2 cursos muito caros na neurologia, né? Que era o Bobat e o Cabot. Então, quem tinha dinheiro conseguia fazer aquele curso. Quem não tinha dinheiro, não fazia. Quem fazia, porque despendia muito dinheiro fazendo curso, não queria dividir com ninguém. Então, virou um modo de agir do profissional muito mesquinho, né? E conhecimento, minha gente, ó, não tem essa. Você pode dividir o quanto você quiser. Não acaba, né? E só vai agregar para você. Né? Então, eu acho que está na hora da gente repensar nosso modo de agir profissionalmente com os nossos colegas, né? Porque quanto mais generoso você é, mais você aprende, né? Não é na base de guardar para si que você vai resolver, porque nós temos uma gama muito grande, o nosso Brasil é muito grande, tem muita gente precisando do nosso serviço. E se eu posso compartilhar uma coisa legal que aconteceu, uma coisa boa que eu aprendi, eu estou melhorando a profissão. Eu estou melhorando um outro profissional que vai melhorar a minha profissão, né? Então, é por aí que eu penso, né? Vamos lá, gente. Pode comentar o que vocês pensam sobre isso. Tá valendo, tá bom? Mas isso é o que eu tô tirando, o que eu tirei dessa primeira, né? De uma primeira... uma primeira reflexão sobre o que aconteceu nesse dia. Muito bem, então fomos lá, nós juntamos os 3, mais a mãe, mais a criancinha, e fomos lá para a sala fuçar na tal da cadeira. Nos despindo, né, das armaduras e das carapaças, né, de profissionais perfeitos, né? A gente foi lá porque a gente não conhecia, nenhum dos 3 conhecia o carrinho, né? Para falar a verdade, a que mais conhecia o carrinho no momento era a mãe, né, que tinha comprado, tinha ido na loja, né, e tinha recebido alguma orientação ali. Bom, mas aí a gente foi olhar o que? Nós fomos para a sala e já ali mesmo no corredor eu já saquei que a profundidade do assento estava pouca, né? Estava pequena. Porque quando você coloca uma pessoa na cadeira de rodas, a profundidade do assento, ela tem que ser, o tamanho do assento, ele tem que ir até 2 dedos antes da prega da fossa poplítea. Não pode ficar encostando ali, né? Mas também não pode sobrar muito. Ficar, por exemplo, apoiar até o meio da coxa, que também não é bom. Então, a gente mais ou menos fala em dois dedos, né? O que dá uns 3 centímetros, mais ou menos, por baixo, aqui você medindo embaixo do joelho. Muito bem. Como ela era uma criancinha muito pequenininha, né? Isso acaba não sendo os 2 dedos, é um pouquinho menos, mas tem que ter uma folguinha, né? Mas aquela criança estava com uma folga maior, ela estava sentada praticamente na pontinha, né, do assento, assim, tinha um tequico de assento, assim. Eu bati o olho ali, quando nós entramos na sala, eu falei, gente, vocês não acham que teria que aprofundar um pouquinho mais, tal, não sei o quê? Ok. Aí, primeira batalha foi encontrar como é que aprofundava aquele assento. A mãe nos disse, a vendedora falou que essa cadeira vai servir para ela até 6 anos.
Então eu falei, bom, se ela falou isso é porque ela tem ajuste. Temos que achar o ajuste. E aí, tira a criança da cadeira, né? E começamos a mexer a cadeira e começamos a desmontar, né? A gente foi virando e vendo como é que fazia, como é que não fazia. Aí eu falei assim, mãe, não deram um manual dessa cadeira? Aí a mãe falou, olha, deram mais em inglês, nós não entendemos nada. Né? Aí, bom, tudo bem. Aí um dos meninos, né, já puxou na internet. Eu falei, talvez na internet tenha. Puxou na internet e tinha em português. E aí a gente começou a fuçar e conseguimos então achar onde é que fazia como é que fazia direitinho o ajuste da profundidade do assento. Tem bastante ajuste, inclusive. Muito bem, ajustamos lá e tal. O resto estava bom, né? A gente julgou que estava bom, tal. O apoio lateral de tronco, o ajuste era bem fácil, né? A mãe sabia até como fazer, tal, sem problemas. Então nós fuçamos na cadeira, certo? Olhando assim, a gente ali, né, naquela situação, né, podia parecer assim, meu pai, né, esse povo não sabe o que está fazendo, né, mas na verdade, gente, eu vou dizer porque, pela experiência que eu tenho, né, eu sou muito transparente com os meus pacientes, né, se eu sei, se eu tenho certeza eu falo, se eu não tenho certeza eu falo que vou pesquisar, a gente tem que ser muito transparente para causar neles a segurança. Não adianta você falar uma coisa como se fosse verdade, se você não tem a segurança disso, né? Então é complicado essa parte. Mas a mãe, os meus pacientes com quem eu lido, né, e eu sou dessa forma, acaba que eles confiam muito em mim, né? Confiam bastante em mim. Bom, tudo bem, fomos lá, fuçamos bastante, e o segundo ponto que eu quero dizer é esse, é justamente isso. Fuça no equipamento. Equipamento, gente, é como nós, talvez, não sei, assim, a média de público que nós estamos atingindo, mas eu sou de uma geração que tem um pouco de medo, né, de mexer nas coisas. Mas essa geração mais recente não tem tanto medo. Vai fuçando, a gente vê pelo computador, pelos aplicativos, pelos programas que eles mexem e põem, não dá certo, tira, né? Não tem grande problema. Então, equipamento é isso, a gente tem que ver dessa forma, né? Eu tenho aprendido ao longo desses anos não ter medo de equipamento, né? Se desmonta, monta de novo, pede ajuda, né? Uma coisa muito legal, né, que eu queria até deixar muito registrado, é que assim, as pessoas com quem eu mais aprendi nesses 10 anos foram os técnicos de cadeiras de rodas. As pessoas, não os fisioterapeutas, não os terapeutas ocupacionais, os técnicos. E eles são de uma generosidade imensa, todos os que eu conheci até hoje. Eles explicam tudo, eles fazem questão de que você entenda como é que funciona, dão dica, né? E, bom, e a gente, eu acho que devia ser assim, né? Devia testar, descobrir. Agora, a partir de hoje, né, tá tendo a Reatec. A Reatec é uma feira de equipamento, para quem não é daqui de São Paulo, né, e não tem conhecimento disso, talvez. A Reatec é uma feira de equipamentos de reabilitação, de tecnologia, que tem aqui em São Paulo. A nossa secretaria está tendo um stand lá, e então lá eles aparecem com tudo que há de novo, tudo que há de mais a evolução da coisa, o desenvolvimento da tecnologia e tal. Muito bem. E aí é um lugar onde você vai para realmente se divertir, né? Se você quer conhecer essas coisas, você vai se divertir ali. Por quê? Porque você faz test drive, você vai experimentar, você vai ver, você vai saber preço, você vai saber como é que funciona, como é que desmonta, como é que monta. Ali eles estão ali para te encantar com aqueles equipamentos. Então, vale a pena.
né? Vale a pena você aproveitar a Reatec dessa forma. Então, eu achei interessante da gente tocar nesse assunto hoje, porque justamente está tendo essa oportunidade da gente ver bastante equipamentos novos, né? Muito bem. E aí, quando você você fuça, você vai olhar, ver se, como é que faz, como é que desmonta, como é que monta, tal. O que passa realmente é mais segurança para os pais, porque quando você aprende, aí você aprende, né? Você sabe, você fala com propriedade, né? Então, a pessoa que te ouve, os pais, o próprio paciente, ele vai confiar mais, né? Então, não pense que por você ter que buscar a resposta, ter que buscar a solução, denigre a sua imagem como profissional. Isso que eu quero que fique muito claro, porque é isso que eu aprendi muito nessa história, né? Eu vim pensando e falei, desde que aconteceu logo na segunda-feira, eu falei, eu vou falar sobre isso, porque isso é muito importante, né? A Silvinha está perguntando aqui, a Silvinha TJ10 é uma menina que tem uma página no Instagram e ela usa um quadriciclo, né? Deve ter sim, não sei, não conheço, eu dei uma olhada no seu quadriciclo, Silvinha, e não conheço exatamente a marca. Por que eu não conheço muito disso? Porque no serviço público a gente não concede esse tipo de equipamento, tá? A gente concede até a cadeira motorizada, mas o triciclo e quadriciclo a gente não concede. Então, a gente acaba não conhecendo muito as marcas. O que a gente acaba conhecendo é quando a gente vai na Reatec, né? Ou vai em alguma loja, tal. Mas, assim, devido ao tempo, aqui em São Paulo a coisa é um pouco complicada. Então, eu não moro exatamente em São Paulo, né? Então, fica um pouquinho difícil da gente estar indo nas lojas. Mas, na Reatec, provavelmente vai ter. Se não tiver da marca do seu, vai ter semelhante, com certeza. Porque lá eles apresentam todo tipo de mobilidade, tá? Muito bem, então voltando aqui ao nosso assunto, para terminar a história, né? Então nós conseguimos arrumar a profundidade do assento da criança, tal, ela ficou bonitinha, o resto estava bom, o cintinho estava lindo, e uma coisa me chamou a atenção, essa mãe não tinha sido orientada direito, né? Essa mãe não tinha sido orientada das propriedades, das características, dos ajustes da cadeira. E aí eu fiquei um pouquinho triste porque ela falou que era uma físio que estava ali, a físio da loja, né? Então eu fico um pouco triste, por quê? Porque esse olhar, né, quando a gente fala em mobilidade integral, eu estou falando de um olhar diferente, é justamente isso, é ver assim a necessidade da família, a necessidade quando aquele equipamento sair de lá, né, vai estar na mão daquela família. E aí, o que vai acontecer? Eu entrego um manual em inglês para uma pessoa como a mãe da menininha, né? Eu não oriento sequer a procurar na internet, porque a mãe não sabia, nós tivemos uma ideia lá, ela falou, nossa, é mesmo, né? Como é que faz, né, para procurar, tal? Ela se interessou em procurar, em pegar para ela também o manual, né, em português. E eu mostrei para ela, a gente mostrou direitinho como é que procurava no Google, tal, e deixamos tudo escritinho para ela. Mas essa pessoa que vendeu essa cadeira não pensou nisso. Não olhou além do equipamento. E olhou bem pouco para o próprio equipamento, né? Porque a profundidade estava totalmente inadequada. O que acontece?
né, uma das coisas é o que eu estou falando aqui, é por uma questão de princípio, uma questão de valor, né? A gente ali no projeto Tecnoviver, a gente está buscando esse profissional que está engajado de um modo integral com o seu paciente. É o profissional que vai olhar o paciente e vai ver a locomoção dele, a mobilidade dele, e vai ver além do equipamento. Então é isso que a gente está buscando, né? E agora, de forma nenhuma, e isso eu quero que fique bem claro, né? De forma nenhuma, ali, conversando com a mãe, embora eu tivesse pensado nisso, a gente não entra, né, nesse assunto com a mãe, nem que a físio fez bem ou fez mal, tal. Nós estávamos ali simplesmente fazendo nosso trabalho, ponto final, não questionamos sequer a atuação da fisioterapeuta, porque isso é uma questão de ética, não é? Quer dizer, o meu trabalho com relação a estar sensibilizando os profissionais para esse olhar diferente, eu estou lutando aqui nesse espaço, no espaço do projeto, a gente está lutando com isso. Eu luto com isso com os meus colegas, com os meus chegados, né, com quem eu posso falar cara a cara, com quem eu posso, eles podem ver em mim uma vontade de ajudar, né? Agora, simplesmente criticar, né, o trabalho do outro, não creio que seja de propósito que a pessoa faça isso, né? Mas por uma não só ignorância, não chega a ser ignorância, mas é o nosso antigo olhar, né? O nosso paradigma anterior. É isso que nós queremos quebrar, né? Essa realmente, esse olhar muito focado. Então, eu sou especialista em equipamentos. Não, eu sou especialista em vida, né? Ainda hoje nós tivemos o post do projeto lá, eu estava dando uma olhada e lá diz, né, que o fisioterapeuta não é o cara que dá a vida, mas que ajuda a pessoa a querer viver. E é isso, né, que a gente tem que ver quando a pessoa tem a mobilidade reduzida. A gente vai no sentido de proporcionar uma integralidade do equipamento com a pessoa. Né? Agora, finalizando, gente, que a gente já está assim no nosso tempo, coloquem perguntas se vocês quiserem, tá bom? Por favor, que antes da gente terminar eu ainda respondo. Mas aqui terminando esse assunto, né? Eu quero só fazer um resumo com relação ao que eu achei do tal carrinho. Eu tinha escrito aqui num papel o nome do carrinho, tá? Mas vocês vão ver que vai ficar ao contrário, tá vendo? Porque o Android, ele não possibilita fazer a volta, né? O reverso disso aqui. Então, mas de qualquer forma, ó, se você ler ao contrário aqui, ele se chama Stingray. A marca é o R82, tá? Esse aqui é o modelo. Então, se você entrar com R82, carrinho postural, no Google, você vai ver vários modelos. O modelo da criança que nós vimos foi esse aqui, Stingray, tá? É uma marca dinamarquesa. E aí, o que aconteceu? Eu não perguntei para a mãe, mas eu fui ver hoje, né? Que eu falei, poxa, eu sei que é caro, né? Mas não sabia ideia de quanto. Tá por volta de 15 mil reais um carrinho desse. Tá certo que é um carrinho que vai durar, né? Durar para... A Mariana tá rindo da minha cara, né? Por causa do meu papel ao contrário, Mariana. Tá, mas isso é para ver se vocês conseguem ler, ó, tá vendo? Ó, físio que é físio tem que saber ler ao contrário, qual é, certo? Mas é isso aí, ó, o carrinho ao contrário, mas é o Stingray da R82. Mas o que acontece? Vamos lá, análise técnica agora, né? Ele é leve, levíssimo, bonito, fácil de manobrar. É um carrinho, tá? Não é uma cadeira de rodas, é como se fosse o nosso Prisma ou Conforma Tilt, né? Ele tem aquela concha onde a criança fica e tem rodinhas pequenas,
tá? Então, ele tem uma manobrabilidade boa, muito legal, os rodízios, as rodas e os rodízios correm muito bem, o acabamento é impecável, né? E o material é muito bom. Por incrível que pareça, o sistema de regulagem do apoio de pés é igual ao nosso. É aquele manípulo, né, que a gente chama, aquela rodinha que a gente... É um parafuso que se prende na trava. Então, aqui está a haste do apoio de pés, né? E o parafuso da regulagem está aqui. Então, junta metal com metal. E aqui tem um manípulo, certo? Que eu aperto. Então, eu subo ou desço o apoio de pés e aperto o manípulo. Vocês devem conhecer esse tipo de regulagem de apoio de pés e de outras coisas na cadeira. E é igual, né? Eu fiquei decepcionada. Fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que eles podiam ter tido alguma ideia diferente, né? Mas não, porque esse tipo de regulagem dá um pouquinho de problema pra gente, porque às vezes, dependendo da criança, se ela bate muito o pé e tal, e você tem que toda hora estar ajeitando aquilo e apertando, ele vai cedendo, e aí chega uma hora que ele não aperta mais, né? E eu não notei, pelo menos, nada diferente, era metal com metal. Então, isso eu não gostei muito, tá? A questão da venda, né? Mas aí já é uma questão profissional e de mercado também, né? Da própria loja. Mas eu não vou entrar nisso. Mas o que acontece? Eu acho que se quem estiver me escutando, né? Se você é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, vai ajudar o seu paciente a comprar, fica de olho nisso, né? O quanto a loja orienta com relação ao próprio equipamento, não é? Essa orientação tem que ser dada, muito bem dada, porque não é qualquer coisa que está se comprando, é um equipamento onde vai estar uma criança, né? E vai ser manipulado por uma pessoa leiga, né? Pelo cuidador, pela mãe, pelo pai, pelo responsável. Então, isso, a gente como profissional, se a gente puder intermediar esse tipo de coisa, é muito legal, né? Seria muito bom que a gente tomasse para si esse tipo de responsabilidade com os nossos pacientes. Eu sei da Marianne, que é a fisioterapeuta que está junto comigo no projeto, ela sempre conta que quando ela estava, ela é especialista em fisiorrespiratória, né? Mas quando ela tinha que comprar alguma coisa para a paciente dela, ela diz que geralmente cadeira de banho, né, Mariana? Ela ia na loja, muitas vezes ela ia na loja, ela ia ajudar a comprar, né? Porque realmente a pessoa leiga fica na mão do vendedor, não é? Então a gente precisa realmente estar consciente dessa dificuldade que o nosso paciente tem, né? Porque ele está despendendo dinheiro. E a gente tem que ter essa consciência de que se ele puder comprar a coisa com um custo-benefício melhor, ele vai ter o equipamento mais adequado e vai ter o dinheiro, né, empregado no lugar certo, né? Se não for no equipamento, em alguma outra coisa, certo? Muito bem, então essa questão do consumidor. E finalizando, eu queria falar do Instagram das Mães Buscadoras. Se você procurar lá, é um pessoal que está fazendo um trabalho muito bacana e são mães que vão atrás de recurso para tratamento, equipamento, o que for dos filhos. Quer dizer, mães que não ficam esperando pelo poder público, elas vão atrás e têm conseguido, com bastante criatividade, né, conseguido alcançar objetivos bem importantes lá para as crianças. Então, é interessante da gente dar uma olhadinha lá no Instagram delas, né, na página delas. Por que eu estou falando isso? Porque, como esse carrinho não é barato, né, como eu falei, por volta de 15 mil, se for o caso, né, do seu filho, e o poder público não vai arcar com isso, porque está fora
da possibilidade, né? Porque no serviço público você tem que pensar em tudo, né? E aí realmente assim não dá para você disseminar esse tipo de equipamento, sendo que a gente tem similares mais baratos e muitas vezes nacionais, tá? Mas querendo, né? Existem outros modos da gente conseguir e essas mães têm conseguido muita coisa. Então, tá aí uma ideia, né, pra gente dar uma olhadinha lá no Instagram das Mães Buscadoras, tá bom? Então, é isso, gente. Eu acho que em relação à minha experiência dessa semana, era isso. Quero que vocês comentem. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui hoje, né? A Karina tá aqui também. Oi, Karina. Deixa eu ver quem mais entrou que eu não falei oi. A Silvinha, né? O Dani. Tá, a exposidade acessível, tá? Obrigada por estarem com a gente. Se não deu tempo de pegar a live toda, ela vai ficar no ar 24 horas, tá bom? Então vocês podem acessar lá e dar uma assistida, tá bom? Comenta, entre em contato com a gente por qualquer das redes sociais, tá valendo, tá certo? E vai lá no nosso canal do YouTube que é importante você ver o conteúdo que tem lá, tá bom? Já tem bastante coisa. E é isso aí, gente. Uma boa noite. Obrigada. Não tem mesmo mais nenhuma... Opa, deixa eu ver, pera um pouquinho, se tem alguma... A Mariane perguntou. A Mariane tá dizendo o seguinte, né? Por que será que os físios não se importam? Afinal, a seleção tem vários físios. Triste isso. Você tá falando, a Mariane tá falando do Neymar, né? Que o Neymar, ela viu hoje ele com umas muletas canadenses extremamente baixas, né? É terrível, é terrível. Ajuste de muleta canadense, e muitas vezes, gente, a gente tem que pensar o seguinte também, né? Antes de sair crucificando. Profissional. Você ensina, mas a pessoa às vezes faz o uso conforme ela quer, né? Então precisa ver aí os dois lados, mas realmente ajustar muleta é muito importante, tanto a axilar como a canadense, né? Ela tem a altura certa, né? Que é ali na cabeça do trocânter, a manopla, né? A parte onde você segura tem que estar ali, e a axilar tem que estar pelo menos a uns 4 dedos abaixo aqui da axila, para não pegar nenhuma parte mole ali e apertar. A pressão da axilar, na verdade, assim, não é tanta pressão ali, você vai fazer mais força com as mãos, ali na manopla, ali embaixo, né? Por isso que o braço tem que ficar meio dobrado, né? Meio fletido para poder fazer a força com o bíceps, e mais o apoio de cima, né? Ele não pode estar aqui em cima na axila, né? Ele tem que estar apoiado ali nas costelas. Então é complicado, né? As pessoas, às vezes você ensina, elas não fazem de acordo com o que você ensina. Mas é isso aí, é interessante estar reparando nessas coisas, né? É muito salutar, né? Para o fisioterapeuta estar olhando e estar avaliando e criticando no bom sentido, né? Tá bom? Então, gente, um bom resto de semana para vocês, tá bom? E que estejam todos muito bem. Até a próxima live. Provavelmente na quarta-feira, mas a gente avisa, tá bom? Deve ser quarta-feira, porque quinta é feriado, né? Então, na quarta a gente vai estar fazendo, tá bom? Tchau, então, boa noite, gente.